Making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this like forever. No surrender. Just like forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. O menu de hoje tem Zion Williamson e os seus Pelicans, bifes, porque é o menu, claro, e os Los Angeles Lakers. Para dar conta deste repasto, não estou sozinho, e tenho comigo, como sempre, o Ricardo Guterres. Ricardo, estás bom? Olá João, como estás? Não falei da tua roupa. Ainda bem. Parece-me uma boa decisão da tua Não parte. tenho grande moral, também acho que é mais sobre isso. Para além do Ricardo, temos aqui, quer dizer, uma celebridade. É importante, pelo menos uma celebridade dos meus tempos de jogador de basquete no Montijo, que é o Miguel Minhava. Miguel, estás bom? Tudo bem. Obrigado. Já estás a suspirar porque já sabes o que é que vamos falar a seguir. Já sei. E só não vou embora porque estou preso à cadeira, senão não estávamos já a ver. Ora bem, antes de começarmos... Gostei do oráculo ali do Miguel. Foi? Sim. Não sei se informaste o Miguel antes sobre qual era o oráculo. Nós temos oráculos. Pois. O oráculo do Miguel, para quem vai ouvir em podcast, para além de dizer o que ele faz, né? Diz também que ele achou indigno não ter sido convidado para o Space Jam 2. Antes de começarmos a falar sobre a NBA, eu acho que é importante partilhar aqui uma história que tem a ver com o meu passado enquanto jogador de basquete do Montijo e com as histórias que ouvi sobre Miguel Minhava. A história principal que eu contava sobre Miguel Minhava... Calma, vamos falar de histórias que ouvimos sobre Miguel Minhava? Sim. Podias ter avisado. Que Não sei se então não vamos cumprir o menu, já não vai dar para cumprir o programa. Temos filé mignon. Esta história em específico, e todos os meus amigos do Montijo que estão a ouvir isto vão gostar de que eu partilhe isto, não é? Tem a ver com lágrimas que correram pela face do Miguel quando o Montijo os derrotou copiosamente numa Final Four regional e depois não os permitiu ir à Final Four nacional nesse ano, essa equipa do Montijo. Confirmas esta história? Confirmas, quer dizer, perder com o Montijo só para levar uma pessoa às lágrimas, não é? Eu achar, estou a brincar, não, foi uma altura engraçada. E agora já não pode entrar no Montijo. Era uma equipa... O engagement hoje da Margem Sul vai ser incrível. Eu lembro-me dessa equipa, ainda estávamos a falar há pouco, falei há pouquíssimo tempo, uma conversa até a ver com o basquete, com o Pedro Estácio, que já não falava há anos, mando-lhe um abraço. E lembro-me bem, porque tivemos muitos duelos e dessa vez foi o Montijo que ganhou. Bom, eu não sei como é que é de exprimir mais isto. Eu acho que eu acho que temos que pedir à malta do Montijo para vir. Já aproveitar que o Miguel está aqui, aproveitando que usar a hashtag NBA no SAP 24. Sim, deixem-lhe uma mensagem de apoio e se souberem mais histórias do Miguel, podem partilhar também. Não envolvam lágrimas também Tinha um triplo na boca do Minhava, fiz uma falta na boca. Pronto, uma coisa desse género. O Miguel era uma celebridade para quem jogava basquete no Distrito de Setúbal na altura, era um dos melhores jogadores. Estou aqui um bocadinho engasgado para dizer isto, mas é verdade. E por isso tinha a reputação que todos os grandes jogadores têm na altura, que é toda a gente sabe que ele joga bem, mas ninguém gosta de jogar contra ele. Basicamente era isto. Bom, vamos avançar no menu. Vamos falar se calhar primeiro dos Pelicans. Dos New Orleans Pelicans. E aquilo que eu tinha para vocês passa basicamente por falarmos um bocadinho da hipótese que os Pelicans têm ou não de poder chegar aos playoffs contando com o regresso de Zion Williamson, que estavas-me a dizer há pouco, Ricardo, em princípio pode acontecer já nesta quinta-feira, esta semana. Os Pelicans estão com um recorde, penso eu, de 14-26 ou 14-24. São penúltimos do Oeste. São penúltimos no Oeste, contudo estão em só menos 4 derrotas que o oitavo, que são os Memphis Grizzlies. E vêm nos últimos 10 jogos, venceram 7 e perderam 3. Ou seja, estão com um recorde relativamente positivo nos últimos jogos. Para isso muito contribuiu a forma do Brandon Ingram, mas essa vem já desde o início, mas o próprio Lonzo Ball tem estado a jogar muito nos últimos jogos. A pergunta que eu vos faço é possível eles ainda sonharem com os playoffs ou não?
Eu acho que é possível, porque, tal como tínhamos dito no ano passado, na semana passada, foi quase no ano passado, a Conferência Oeste, tal como é esta, tem 6 equipas boas, em termos de registro, e depois tem, as restantes equipas são bastante fracas no que ao registro diz respeito. Não Sim, foi parecido. Utilizaste outra expressão. Foi parecido. Usei a mesma expressão que os jogadores do Barreirense usavam em relação aos jogadores do Montijo. Olha aí. A tua sorte é que eu estou preso à cadeira. Para o Miguel saber, foi fruta do chão. Mas em relação ao... O 8º lugar é dos Memphis Grizzlies, quer dizer, e os Memphis Grizzlies são o que são. São mesmo fruta do chão. Agora, os Pelicans estão num crescendo, como dizias, estão a jogar melhor. Eu tenho sempre algumas dúvidas, porque o Alvin Gentry deixa-me algumas dúvidas da forma como gera a equipa. Parece-me que várias vezes não tem decisões que vão ao encontro daquilo que pode ser o sucesso da equipa. Mas de facto a equipa começa a jogar melhor, o Lonzo Ball começa a jogar melhor, o Ingram está a jogar a um nível All-Star. Se calhar se estivesse na conferência esta até tinha sérias possibilidades de ir ao All-Star. No Oeste não sei se tem assim tantas possibilidades, e portanto regressando o Zion, obviamente as possibilidades deles tomarem mais vitórias do que derrotas também vai aumentar. Quer dizer, há essa expectativa, não quer dizer que depois, quando se junta ao Zion, naquele mix que aquilo funciona. Depois, É verdade. Nós até agora temos a amostra é zero. É para a época, mas não dá para ver grande coisa. Sim, não dá. Ele voltando, eu fui ver o calendário deles. Se voltar efetivamente na quinta-feira frente aos Utah Jazz, ainda terá a possibilidade de jogar 37 jogos. Na verdade não terá, porque desses 37, 5 são em back-to-back, se as minhas contas não me enganam, portanto serão 32, porque ele não deve fazer, pelo menos os back-to-backs não deve fazer. Portanto, para já, rookie do ano é para esquecer. Em relação ao Zion, não faz metade da época, portanto nem sequer podemos contabilizar isso. Em relação ao registro, claro, ele chegando, a equipa pode ganhar mais do que até seria expectável. E estando na Conferência Oeste, tendo em conta que os Memphis Grizzlies estão ali, que os Spurs estão a jogar abaixo do esperado, apesar de estarem nas contas dos playoffs, que os Trailblazers estão a defender horrivelmente e, portanto, também estão abaixo das expectativas, os Sacramento Kings, que os Oklahoma City Thunder podem trocar ali dois ou três jogadores e começar a vir por aí abaixo. Portanto, há uma série de variantes na Conferência Oeste que poderão ajudar a esse sonho dos Pelicans de chegarem aos playoffs, e com Zion é mais fácil sonhar. Sim. Há também um dado curioso que penso que, não sei se são os últimos 15 jogos ou 16 jogos dos Pelicans, na época, que são contra equipas que estão neste momento fora das posições de playoff, ou seja... O calendário pode ajudar. O calendário final, acho que eu estava a ouvir o podcast do J.J. Redick no outro dia, acho que ele dizia que tinha tido uma conversa com o David Griffin, que é lá o GM dos Pelicans, e que ele tinha dito que era o melhor calendário de qualquer equipa para esses últimos 15 jogos. Miguel, achas que concordas com o Ricardo que há esperança? Estás menos confiante? Estás aí com uma cara menos confiante? Não, vou ser sincero. Das tuas lágrimas antes, mas estás com uma cara menos confiante. Antes deste ressurgimento da equipa, desta melhoria, eu pensava que eles estavam fora, sinceramente. Porque não só pelas derrotas estarem a aparecer, e obviamente que do registro eles não podem fugir, mas acima de tudo pela forma como a equipa se exibia, que eu achava que era um bocadinho penosa para ser amigo. E aquilo que o Ricardo disse foi a leitura que eu também fiz. A gestão do Alvin Gentry não me parecia a gestão de um treinador que estava preocupado em ir ao playoff. Parecia uma gestão de um treinador que estava ali a meter os miúdos a jogar, muitas vezes deixando jogadores que, na minha opinião, para o imediato seriam muito mais fiáveis. O Edmund Moore teve jogos que não jogou, por exemplo. Sei lá, o Gelo cá fora muitas vezes a ficar sem ser utilizado para jogar o Jackson Hayes, que é um jogador interessante, mas que se calhar o Okafor nesta fase dava outras garantias. O que é certo é que começaram a ganhar, e eu disse isto há poucos dias, numa transmissão da NBA, que o Zion vai voltar num contexto positivo. Ou seja, se calhar se o Zion voltasse há 2, 3 semanas, 4, a equipa a perder não ia ser muito fácil para ele, ainda que ele pudesse ter o efeito de mudar ali um bocadinho o chip dos jogadores, mas eu acho que ele voltando assim pode ser integrado progressivamente, e a equipa de facto não está muito longe, mas eu sinceramente tenho dúvidas que eles consigam ter a consistência suficiente. São 4 derrotas a mais, não é muito, mas não vejo a equipa com consistência suficiente para também arrancar aqui por uma série de vitórias
que de um momento para o outro os ponham nos 8 primeiros. Eu acho, por exemplo, os Spurs, que agora também estão aqui em crescendo, o Ricardo já se está a rir, Ricardo mas fez bateram- o funeral dos Spurs, né? bateram o Bucks, bateram o Raptors, Clippers os também. Clippers, ou seja, acho que a equipa está melhor. Está melhor. O Eu, Zion, se tivesse que apostar hoje, eu não punha os Pelicans. Por acaso Pois. é curioso, o Zion, estavas a falar do It One More, nesse podcast do JJ Redick, ele entrevistou o Zion Williamson e aliás foi nesse podcast que o Zion depois disse aquilo que queria, pensou muito em ficar mais um ano na universidade, etc. Mas disse Sim. também que o jogador que mais o impressionou quando ele chegou à NBA foi o It One More. Porque tendo em conta, sei lá, penso que era como é que se diz? A capacidade de trabalho dele e de consistência e de profissionalismo, emocionalmente ser um tipo muito estável e etc. mesmo não jogando. Mesmo não jogando, Sim. e que isso foi tipo a cena que mais o impressionou. O Zion perdeu um bocadinho aqui este estado de graça, não é? O hype, né? Sim, perdeu um bocadinho o hype que estava aqui à volta desta temporada. A NBA deve estar muito grata a Doncic por estar a fazer quase média de triplo-duplo, porque esta era a época de Zion. Mas os Pelicans podem beneficiar do seu regresso neste sentido. Neste momento, eu acho que foi completamente esvaziado aquele balão de hype sobre o Zion. E, portanto, as pessoas agora estão mais em modo de ver para crer. Não sei, se calhar vai se lesionar outra vez. Pois, acima de tudo, da fiabilidade. Depois, o perceber, risco de lesão. se calhar não joga mais do que 2 jogos seguidos, temos que ver se ele vai afundar, se não vai. Portanto, estamos todos assim com a pulga atrás da orelha. Estamos todos com a pulga atrás da orelha. Se ele não afundar, não tem lugar na NBA. Não, ele anda a afundar. Como pelo ele menos- joga, Sim, sim. tem que Pois, afundar. e não é verdade, sim, que lançar não lança. Portanto, vamos ver o que é que ele faz no regresso. Eu acho que as coisas até lhe vão sair bem, porque vai estar toda a gente um bocadinho na expectativa do que é que vai acontecer. E se ele tiver ali 2, 3 jogos positivos, depois quem vai criar-se novamente o hype à volta de Zion, as outras equipas vão ter que começar a pensar como parar o Zion e como vão ter que começar a fazer scouting, a preparar os seus jogos, tendo em conta a adição de Zion, e isso pode beneficiar outros jogadores que vão ter menos atenção sobre si, como o Joe Holiday, por exemplo. Sim, não é como se os Pelicans tivessem maus jogadores. Não, Ou seja, tem não é tipo tem uma má ótimos equipa jogadores. com um bom jogador. Sim, é o aquilo estava a contrário. funcionar mal. E o Miguel sublinhou aqui uma parte importante, que era o empenho dos jogadores. Quando nós falávamos do Alvin Eles Gentry, tiveram jogos que eles foram patéticos. no início do jogo Mas já mesmo. estavam a tirar a Sim, toalha sim, ao sim, chão, sim. quer dizer. Há quem e fale isso- também que o Derek Favors, quando regressou, que também foi Sim, eles teve muitos jogos foi de fora tipo também. importante para essa cola e provavelmente para Sim, até para apertar ali com a malta, vamos E dizer pelo assim. motivo que ele esteve de fora, não é? Ele esteve de fora pelo falecimento da mãe, e quando ele volta, eu julgo que se criou ali uma comunhão à volta do Favors, e esse tipo de dinâmicas cria-se muito nos grupos, independentemente da ação do treinador. Sim. Sim. Aí é muitos jogadores. Olha, no Facebook já temos aqui alguns comentários. O Diogo de Sousa diz: adoro o vosso programa. Não sei se está embriagado. Não sei se pode. Sim. És tu, Diogo. Sim, Obrigado. és tu. Obrigado. O Diogo Videla diz: tenho gostado bastante do menino Hayes. Acho que é um menino a ter em conta em New Orleans. O Manuel Gonçalves diz que o Ingram é o novo Duran. Também não sei se eu Fala menos que o Durant. sim, Não sei se sim, tem- já vamos falar disso. E o Gonçalo Cardoso diz: o Minhava ainda hoje lança melhor que o Ben Simmons. Não sei se não sei se confirmas Pá, também. modéstia. Para além das lágrimas, confirmas também isso. Modéstia à Muito parte, melhor. ele não lança, eu pelo menos tentava. Bom, ainda bem que falaste estamos a falar aqui de Kevin Durant, porque a semana também foi marcada por um episódio, acho que se pode dizer assim, no Twitter, que envolveu Kendrick Perkins, atualmente comentador da NBA e ex-jogador do Standard. e Aqui a do questão é Celtics. se ele é melhor comentador ou melhor jogador. Ou pior. Eu acho que Pior ele jogador é ou pior melhor comentador? comentador do que jogador. Achas? Se bem que era um dos jogadores fetiches do LeBron James, Pois né? Ele é. queria sempre Dizia-se que tê-lo- ele era o talismã, não é? Sim, queria sempre tê-lo nos Cavs. Pronto, basicamente o que aconteceu foi que houve o Russell Westbrook Voltou. voltou ao Oklahoma, houve um vídeo de homenagem. Um E vídeo esse que incluiu vários abraços e momentos de confraternização entre Russell Westbrook e Kevin Durant. Ok. Epá, é justo. Sim, É sim, sim. justo. Isso aconteceu. É a história, né? é a verdade, história. é verdade, é Isso verdade. aconteceu. E o Kendrick Perkins foi para o Twitter dizer que o Russell Westbrook foi o melhor jogador que alguma vez envergou a camisola do Standard. Ora,
O que seguiu a seguir foi algum backlash, não é? Porque, como é óbvio, o Kevin Durant jogou no Standard e o Mark D'Amico, que é um tipo que faz alguns vídeos sobre táticas e etc. na NBA, veio dizer que o Russell Westbrook, sim senhora, foi o jogador que se calhar melhor representou o franchise, mas que não foi o melhor jogador que alguma vez pisou aquele pavilhão com a camisola dos Standard. Parece uma opinião sensata. Sim, Sim. Parece uma opinião Equilibrada. sensata. Sim. O que aconteceu a seguir deixou de ser sensato e equilibrado, porque Descambou. o Kevin Durant, ou melhor, o Kendrick Perkins, rebateu, disse que não senhora, que o Kevin Durant ainda por cima tinha feito um cheap move, que era ter ido para uma equipa... Coward, saiu... Sim, foi cobarde e foi para uma equipa... Feito. Para uma equipa, pronto, que saiu do Standard para ir para os que os Warriors. tinha batido Sim, quando eles exatamente. estavam uma vitória da final. Exatamente. E depois o Kevin Durant meteu-se na conversa. Pronto, basicamente foi isto. E disse que, basicamente, que Começou a mandar eles bocas ao também não Kendrick ganharam porque com a ajuda do Perkins, que fez médias de 2 pontos e 3 ressaltos nessa série, a coisa também não estava, não podia ser por ele. Tudo isto desenvolveu entre acusações do Perkins dizer vou dizer o KP ter dito ao KD que ele era cobarde e que tinha O Perk ter dito ao KD que ele era cobarde, o KD ter dito ao Perk que ele devia ter treinado tanto como ele, e o Perk terminar com uma frase que eu não sei se é hilariante ou se é trágica, só que é: o Kevin Durant nem dorme bem de noite tendo em conta Por aquilo ser que um fez falso campeão. e por ser um falso campeão. Bom, tendo em conta isto aqui que aconteceu, o que é que vos apraz dizer? Este é o momento cor-de-rosa da É o semana. momento cor-de-rosa, É sim, isso? é o momento de passadeira vermelha do Bola ao Ar. Vai entrar sim. o Nuno Azinheira Sim. e a Joana Latino. Estás aí, Joana? Sim. É verdade que não é uma coisa que nós habitualmente falamos, mas eu acho que foi tão surreal que merece a pena Sim. falar. Bom, Antes de mais, primeiro que tudo, quem é que foi o melhor jogador para vocês que eu acho que envergou a o camisola D'Amico dos... disse tudo. Acho que o D'Amico disse Eu tudo. subscrevo. Melhor jogador, pela qualidade do jogador, Kevin Durant, sem sombra de dúvida, Kevin Durant é muito melhor do que o Russell Westbrook. Agora, o melhor Thunder, o melhor jogador a representar aquela organização, em tudo o que envolve representar identidade da equipa, comunidade, tudo, deixou dentro do envolvimento campo. com os adeptos, tudo o que fez. É claro que o Russell Westbrook é o Mr. Thunder no que diz respeito à identidade da organização. Mas o melhor jogador, claro, foi Kevin Durant, o melhor jogador que por lá passou. Quer dizer, Deixa-me dizer-te se o Michael Jordan tivesse ido jogar lá 2 jogos, tínhamos que dizer que o Michael Jordan foi o melhor jogador a jogar nos Oklahoma City Thunder, não é? Mas não vais dizer que o Michael Jordan é o melhor jogador da história dos Wizards? Melhor jogador a passar por ali. Melhor jogador da história dos Wizards? É esta a pergunta. Quais são as outras hipóteses? Diz lá. Então, John Wall, Bradley Beal. Pois, então. Vamos lá ter aqui algo. Quando se fala de Michael Jordan, tem que ser aqui Não, algum estou a cuidado. perguntar. Eu só sou o tipo que lança achas para a fogueira. Agora vocês é que... Mas enfim, em relação a esta história, bom, Westbrook é o Sr. Thunder por tudo o que representou para a organização, mas Kevin Durant é o melhor jogador a ter vestido aquela camisola, até porque não foi só 10 jogos que ele lá esteve, não é? Foi mais tempo. Agora, em relação a este bife em específico, o Kevin Durant foi ali a rebater a sua posição, porque o que o Kendrick Perkins fez foi reavivar histórias antigas para tentar ter algum protagonismo. E isso é que eu Mas acho... eles eram melhores amigos, não é? E eu acho que eles são amigos. Ninguém sabe muito bem se isto não terá sido até ali... Combinado. Sim, a certa altura ali o Kevin Durant publica no meio da conversa um emoji do passou bem, e o Kendrick Perkins aí continuou, e quer dizer, eu acho que Kendrick Perkins está naquela fase de transição do jogador para o comentador, e então como precisa de criar buzz à sua volta e criar... quer dizer, era o mesmo... Imagina alguém chegar aqui e dizer os Spurs morreram. Quer dizer, era absurdo, não é? Sim, Era sim. absurdo. Isso Não era faz só sentido. para criar engagement. É malta que quer aparecer. É só. malta que, sim, é malta que só quer aparecer. E o Kendrick Perkins fez um bocadinho isto. Quis vender um bocadinho o seu peixe, chamar um bocadinho a atenção a si, e por isso mesmo acabou por ir buscar histórias antigas, o que não é bonito, independentemente de tudo o que nós acharmos em relação à decisão de Kevin Durant ter saído do Thunder para se juntar aos Golden State Warriors. Agora, uma coisa é certa, o Kevin Durant foi para os Golden State Warriors, e o que é que aconteceu lá? Depois dele ter ido para lá, eles ganharam 2 títulos, em que ele foi o MVP das finais, e depois não ganharam um título porque ele se lesionou e não jogou as finais. Portanto, o Kevin Durant
sim, foi pelo easy way out, não é? Mas, Estamos a partir do princípio também que ganhar é uma coisa fácil. Ganhar nunca é fácil. claro, e não é fácil ir a várias finais Eu seguidas. também digo que uma equipa vice-campeã que adiciona ao Kevin Durant também não é fácil perder. Sim, sim. Também vejo a coisa Sim, assim. sim, é verdade. Não, sim, tens razão no que estás a dizer. O que eu estou a dizer é Agora que fácil não é, claro. manter. Claro. Miguel, Claro. Senão tu Fora jogaste que no não, Barreirense, quer dizer, só a primeira é que foi difícil, depois as outras foram fáceis. Agora tens aqui. Não, claro. Percebe o que quer dizer? Ganhar é sempre Ganhar é difícil. ganhar. E ainda por E cima, manteres o ânimo, mais alto estás nível. sempre a ganhar. Eles beneficiaram ali daquele salto do cap space para poderem adicionar o Kevin Durant naquele ano. Portanto, os Warriors tiveram muita sorte e conseguiram convencê-lo a ir para lá, não é? Portanto, todas as equipas podiam ter convencido o Kevin Durant e ele decidiu ir para os Warriors. Portanto, a decisão de ir pelo caminho mais fácil foi do Kevin Durant e isso pode ou não ser criticável. E eu acho que é por aí que o Kendrick Perkins vai. Agora, ele indo para lá depois foi o jogador mais importante na conquista daqueles títulos. Foi o melhor jogador a ter estado lá e foi o MVP das duas finais que eles ganharam. Portanto, a partir daí depois desbate-se um bocadinho aqui este bife e na verdade o Kendrick Perkins, para falar assim tanto de peito cheio, se calhar tinha que ter feito um bocadinho mais para... Agora, por isso é que eu acho que se a pergunta é quem é que ganhou aqui o bife, eu acho que o Kevin Durant acaba por ganhar porque parece um bocadinho o Kendrick Perkins a vender-se um bocadinho e a ir à procura de um tweet fácil em que vai buscar uma coisa que ele sabe que vai gerar muito comentário e muito ódio, que foi a saída do Kevin Durant, para aparecer. E isso acho que é mais criticável do que O Durant podia não ter respondido. do que a resposta do Kevin Durant. Sim, Podia não ter a respondido. certa altura ele faz ali o bocejo da preguiça e não sei o quê, e depois o Kendrick Perkins ficou a falar sozinho, mas sim. Essa narrativa da competitividade é uma coisa que só existe, ou melhor, que existe muito na NBA, porque, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo futebolístico que tu não gostas, mas quando o Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United e foi para o Real Madrid, ninguém lhe disse este gajo foi pelo easy way out. Ninguém diz isso, ninguém acha isso, estás a ver? Ninguém acha, futebolisticamente vamos dizer assim, isso, mas na NBA há muito esta componente competitiva. Deixa-me só dar-vos alguns números. Kevin Durant, nas 8 temporadas em Oklahoma, 27 pontos de média, 4 assistências, 7 ressaltos. MVP em 2014. Russell Westbrook, nas 11 temporadas, 27 pontos, 7 ressaltos, 8 assistências, MVP em 2017. És fã de Russell Westbrook, Miguel Minhama? Não tens cara de... Tu eras o senhor triplo-duplo, não é? Sobretudo no Barreiro. Muito forte no Barreiro, ao nível do triplo-duplo. Aprecio aquilo que já falámos no Russell Westbrook. Um jogador que chegou a sair da sala de operações e passado 2 ou 3 dias estava dentro do campo, com a disponibilidade que ele estava, eu acho que é impossível não se admirar. Um jogador que, naquele registro que é o dele, nunca se escusa a nada, dá tudo pela equipa, não tenho a menor dúvida. Numa altura em que se fala em load management, em jogadores que precisam descansar, ele é daqueles que está sempre pronto. E eu aí tenho todo o meu respeito. Como jogador, assim de cabeça do pai 7 ou 8 bases gosto mais. Mas isto é o que é, atenção, isto não temos que, não é? Acho que uma equipa liderada pelo Westbrook nunca vai ser campeã da NBA. Acho, mas... Atenção, Magalhães está a dizer... Isto pode ser, é para gravar, é para gravar. E cá estarei para me retratar. Mas eu também acho. Não quer dizer que ele não seja campeão, atenção. Acho que ele a ser uma das figuras... O líder. Acho que não dá, mas esteve perto, atenção. Sim, eu acho que qualquer expressão, qualquer análise de um jogador que começa naquele registro que é o dele, o jogador está apresentado. É um registro próprio, quer dizer, eu a crítica que lhe faço, mais do que achar que ele às vezes não decide bem, que é maluco, que manda umas bolas que às vezes nem tocam no ar e que umas pedradas, como se diz na gíria, acho que ele assumiu aquele registro e parece quase que se recusa a melhorar. E eu aí já não consigo admirar tanto. Acho que o Russell Westbrook, com a experiência que tem, já podia ter ali
Lançou- Em algumas alturas do jogo, outra maturidade. Ele continua mesmo. Pois, a questão é Nesse essa. jogo- Ele não nesse se jogo- reinventa. nesse Eu jogo não sei se já podia disse isto aqui alguma vez, mas Russell Westbrook, na história da NBA, entre Uma os dúvida. jogadores que lançam mais do que 5 vezes triplo por jogo, é o pior lançador da história da... Sabes que eu Já, tenho- já disse isto? Eu nem Não sabia. sei, tens aí o alinhamento? Sabes qual foi a Eu não sabia disso, mas porcentagem? estava desconfiado. Estás a ver? Vale a pena repetir as coisas. Sabes qual foi a porcentagem de Russell Westbrook no jogo contra o Standard? De 3 pontos? 3 pontos. Não sei. 16,7%. Porquê? Fez um em 8 ou Bem, um em 9? Deve ter sido Pois. 1 em 8. Por exemplo, o Jason Kidd. O Jason Kidd chega à liga e não era um atirador de todo. Foi melhorando e acabou a Vince carreira. Carter. Mas ele Vince está. Carter. Era só o gajo que Westbrook- afundava. O Westbrook foi ao contrário, né? Ele foi piorando. Foi Sim. piorando. Ele lançava melhor antes do que lançar agora. Mas sabes, eu tinha essa discussão com o Luís Avelange há dias, que como todos sabemos é o presidente do clube de fãs do Russell Westbrook, não é? E de facto isso é perceptível quando vemos o Westbrook a jogar. Ele sabe os números, ele sabe que nos jogos em que lança menos 3 vezes 3 pontos, a equipa ganha quase sempre. Acho que esta temporada só perdeu uma vez em todos os jogos em que ele lançou menos de 3 vezes de 3 pontos. O problema é que vê-se na cara dele que ele acha sempre que aquele próximo lançamento vai entrar. Ele falhou os últimos 7, mas ele acha que o 8º vai entrar. E na verdade os atiradores devem ser assim. O problema é que nunca ninguém lhe disse ou explicou que ele não é atirador. Ele continua convencido que é atirador e que vai ser atirador. E falta-lhe isso. Falta-lhe a parte mental de assumir que tem uma fraqueza. Ele acha que é o super-homem. E na verdade ele podia ser o super-homem. E já disse, ele tem fisicamente a morfologia para poder ser o melhor jogador da NBA. Ele faz coisas que ninguém faz e tem atributos físicos que ninguém tem. A velocidade. Falta-lhe com que ele- outro tipo de atributos. A a velocidade com que ele potência, passa, ele é tipo. Mal comparado, mas ele tipo, tem o fulgor físico tipo do Giannis, só que tipo, concentrado ali no Speedy Gonzalez e tipo, ele faz tudo. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas vocês têm memória de ver o Westbrook a trabalhar a poste médio ou a poste baixo? Eu não me lembro de o ver a trabalhar a poste... Ele não é fisicamente um jogador que podia ser explorado ali. Quer dizer, Uma vez mas ou não, outra para tem ele é ideia, mas- corrida ou lançamento de 3 pontos. Afundando-se para partir a tabela e a cidade ou 3 pontos. E não pode ser 3 pontos, Russell. Não pode ser 3 pontos. Deixei-me ir aqui ao Facebook. O Gonçalo Coque diz: desde o episódio em que o Ricardo decretou a morte dos Spurs até hoje, os Spurs saíram do lugar de playoff. O Ricardo não pode dizer que os Mavs vão ser campeões ou então os números do, os números do Euromilhões. O Francisco Martins diz: Estava a dar uma de perk. os Nets a ganharem com o Kyrie é agora que a coisa muda. O Diogo Sousa. Mas conta ganhar aos Ox. É porque eu fiz esse jogo ontem. E eu acho que Não conta. Entre os aquele- Ox e o Montijo. os Ox ontem a jogarem na LPB não ganhavam a toda a gente. Ixi, atenção, declaração Agora se queres fortíssima. voltar para a semana. Mais um soundbite de Miguel Mendes. Magalhães, estás aí? Aquele Mais um jogo, soundbite. aquele jogo dos Ox foi. Mas eu elogiei Kyrie porque esteve muito contido. E parece, pelo menos, é verdade. E pelo menos a analisar a amostra é muito curta, mas se calhar É um homem está, diferente. está a tentar. Já acredita que a Terra é redonda. É isso. Se calhar. Ele fez Ele 10 aqui em há 11 tempo. lançamentos de campo. não é? Exatamente. E gostei do registro. Vamos ver. Vamos ver se num jogo mais a sério se ele consegue estar dentro daquele registro. O Diogo Sousa diz ainda que o Perkins é dos piores jogadores que passaram pela NBA. Além de dizer que o Westbrook, esqueçam, não é bom para nenhuma equipa. Que equipa quer um gajo que só olha para ele em vez da equipa? Jogos com 30 ou mais lançamentos, melhor decisão do Standard nos últimos anos foi largar-se, pá, não sei. E o Guilherme Martins dá uma sugestão que tu, Ricardo, e que o Pedro Silva já tinham dado, que é o Westbrook nos Knicks. Pois, eu gostava de Acho que era ver. mesmo para O Westbrook implodir- assim num para grande implodir- mercado. para Olha que eu acho implodir o que não. franchise. Olha que eu acho que não. Eu gostava de ver uma coisa desse género. Bom, vamos mudar de tema. Vamos falar um bocadinho dos Lakers. Começar por perguntar-vos, isto não foi um bife, mas também foi algo que circulou na internet, que tem a ver com o Shaquille O'Neal ter ido a um programa do Jimmy Fallon, acho que foi isto, já foi há 2 semanas, e o Jimmy Fallon tem-lhe perguntado se ele e o Kobe Bryant, ou seja, a dupla Shaquille O'Neal-Kobe Bryant, bateria sem qualquer problema a dupla LeBron James Anthony Davis, e claramente que o Diesel disse que sim. Como é óbvio. Como é óbvio, aliás, E ele porquê? disse- ele Porque até achou a ele pergunta era estúpida, imparável. até porque quem é que o defenderia a ele? Isto foi a resposta do Shaquille O'Neal.
Portanto, antes de falarmos dos Lakers, têm estado a fazer uma época bastante boa. Eu acho que é capaz de ser o melhor arranque dos Lakers de sempre, com este número de jogos. Eu não tenho a certeza, mas neste número de jogos... E lá está, se este programa tivesse um alinhamento, eu teria pesquisado mas essa parte. Não, estou a brincar, este programa tem um alinhamento. Sim. É seguramente um dos melhores arranques, uma das melhores meias épocas dos Lakers de sempre. Sim. Seguramente que está aí. Muito por culpa, provavelmente, do LeBron James e do Anthony Davis, né? Vamos achar que essa parte Caruso. é capaz de ter uma outra coisa a ver. Mas, no último jogo, os Lakers ganharam aos Oklahoma City Thunder, que não são propriamente uma equipa... Não ganharam, cilindraram. Sim, não é fruta do chão, né? Como diz o Ricardo. E está em boa forma. Ganharam sem LeBron James, sem Anthony Davis, sem Danny Green e com o Kyle Kuzma. Tem 36 pontos. Mas jogou Caruso. Mas Caruso tem de jogar sempre. Está explicado. Portanto, antes de mais, a primeira pergunta que eu vos faço é Anthony Davis, LeBron James contra Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, quem é que ganha? E depois o que é que acham destes Lakers? Tu é que és especialista dos Lakers, dos Lakers. Kobe Bryant, mas, por acaso é curioso ser especialista dos Lakers, porque eu achei que a cor amarela, que é a cor do Montijo, não te seria familiar. Desde sempre. Um senhor chamado Magic Johnson, para mim. Ok. Há o Michael Jordan, que é de um planeta diferente, e depois a seguir para mim é o Magic. Neste planeta é o Magic. Exato. Okay. Para mim, Kobe e Shaq. Para mim. Porque para mim Kobe é melhor que o LeBron. Sei que isto pode ser polémico. E o Shaq, se calhar. Mas... Partiu Anthony Davis. Para ti, Kobe Bryant é melhor que o LeBron James. Sim. E eu sou dos Lakers, é por isso também. Porque o Kobe, sempre Lakers. Sempre. Muitos títulos conquistados, muitos momentos bons. Eu sei que o Ricardo não concorda nada com isso. E só não estamos a falar de ainda mais títulos porque os dois senhores decidiram chatear-se. Pois foi. Porque se eles continuam juntos, pelo menos mais 2 ou 3 ninguém os tirava. Acho eu, quase certeza absoluta. Aquele título que o Shaq vai buscar a Miami, que conquistava novamente, pelo menos nos Lakers. E com eles dois e mais uma outra peça que fosse ali encaixada, não tenho grandes dúvidas, porque era uma dupla fortíssima. E o Shaquille O'Neal, é sempre difícil dizer quem é o melhor em termos de ser um jogador imparável no pintado. Eu nunca vi outro. Eu vi um defensor como o Dikembe Mutombo, que era um dos, se calhar, dos melhores defensores de sempre, um dos grandes defensores da história da NBA. Quer dizer, ele só faltava agarrar nele com uma mão e afundar com a outra. Não faltou mais nada. Eu até dava alguma pena ver o Mutombo, porque o homem era uma coisa inacreditável. Ele subia com os jogadores pendurados nos braços e um jogador desses não aparece muitas vezes na história. Aliás, ainda não apareceu outro, na minha opinião. Eu acho que hoje em dia, quem começou a ver basquete há menos tempo, não tem noção do quão dominante era Shaquille O'Neal. Eu lembro-me do Eka Shaq, não é? O Eka Shaq... Isso foi o que ele disse. Se eu marcasse lances, então isto não tinha piada nenhuma. Mas na verdade é isso. A verdade é, se ele lançasse 70% dos lances livres, eu nem imagino a média de pontos. Para quem não sabe do que é que estamos a falar, porque pode haver uma faixa etária que não sabe o que é o Eka Shaq, basicamente... É aquilo que se faz hoje em dia ao Ben Simmons. Exatamente, nos períodos de maior dominância. Mas com o Shaq fazia-se com uma... Isto agora faz de vez em quando. Chegou a lançar 30 e 40 lances livres num jogo, porque as equipas faziam permanentemente falta e a lançar com a 40 ou 50%. Etc. Deve haver estatísticas para isto. Eu não sei qual é o registro dos Lakers, ou das equipas por onde Shaq passou, nos jogos em que ele lança mais de 60% ou mais de 70% da linha de lance livre. Mas deve ser muito, muito positivo. Muito positivo. Não obstante, acho que o LeBron James é melhor que o Atenção que eu não disse que não gosto da dupla Anthony Davis e LeBron James. Claro. Só estou a escolher entre uma e outra. É difícil encontrar as coisas assim, porque o Shaq era dominador, mas se fizéssemos este 2 contra 2, o Shaq teria dificuldades em vir cá fora defender o Anthony Davis. O Anthony Davis lança bem de 3 pontos, em velocidade passava e em drible passava pelo Shaq. Kobe e LeBron são jogadores diferentes, um mais rápido, com mais suplesse, com mais elegância, o outro mais físico e mais forte noutras áreas do jogo. É muito difícil fazer esta... E comparar jogadores de épocas diferentes é muito ingrato. Eu acho que não faz sentido sequer, nem faz sentido comparar eras diferentes. Portanto, é difícil. Sim, mas não tenhas medo. Não. O Miguel já deu a opinião dele. Não tenhas medo. Shaq, porventura, é o posto mais dominante da história da NBA.
entre Kobe e LeBron. Estamos a falar, se calhar, de jogadores que estão no top 5 da história da Liga. Portanto, Kobe ia ganhar umas bolas, LeBron ia ter a vantagem noutras. Portanto, eu acho que Kobe e Shaq, neste duelo direto, iam acabar por ganhar. Se bem que eu acho que é só um exercício hipotético na nossa cabeça, que não faz muito sentido. O Francisco Faria diz, por favor, diz ao senhor Miguel Minhava que o LeBron é o GOAT e não pode ser comparado ao Kobe em circunstância alguma. Volto a dizer, sou dos Lakers e quantos é que ele ganhou? 5? Sim. Foram 5. Vamos cheio. Quanto é que tem o LeBron? Tem quantos? Quantas finais perdidas? Ok. Não, campeonatos. Campeonatos. Assim, até o LeBron James vencer o título em Cleveland, E GOAT. eu era claramente... E GOAT, só se fazemos exercício, tiramos aquela camisola cá ali no meio, não se fala dele. Pronto, esse é assunto tabu. E aí começamos a falar dos GOATs todos que vocês quiserem. Porque enquanto... Falámos em GOAT, pensava, tinha aqui uma camisola de Steve Nash. Não. É aquele que está mesmo, por acaso que está mesmo ao meio. É por acaso. Não é, para não deve ser. Não é. E estes Lakers? Também não é por acaso, temos Jordan por cima de LeBron James. Também não é por acaso. E Kobe por cima. Já é por acaso. Bem, o Diogo Sousa diz que o melhor da história é o LeBron e o Gonçalo Cardoso diz que o Kobe velhote secou o LeBron no All-Star Game. Quer dizer, se também secar alguém no All-Star Game é só estar ao lado da pessoa, assim, não é? Esta discussão aí, do melhor Kobe, da história... como defensor, muito melhor que o LeBron. Assim, esta discussão do melhor da história é gira. Eu acho que quando nós fizermos, nós e em qualquer lado, se fizer discussão sobre o que é o melhor da história, as pessoas que intervierem têm que dizer o jogador X é o melhor da história, nasci, não sei o quê, e comecei a ver basquete, porque assim, por exemplo, para nós, Michael Jordan é o melhor da história, mas eu nunca vi o Will Chamberlain nem Bill Russell a jogar. Quer dizer, para mim porque são as referências que eu tenho, para estes miúdos que estão a ver agora, eu não sei se quem está a comentar são miúdos ou não. Sim, mas é perfeitamente legítimo. Mas é legítimo para eles dizerem que LeBron é o melhor da história. Aqui malta que não é miúda, aqui malta a comentar que não é miúda. E se transportarmos também para o futebol, é a conversa do Messi, do Ronaldo, do Eusébio, do Pelé, do Maradona. Há gosto para tudo. E é sempre muito o Pedro Marques diz que o Chris Mullin é que é o GOAT e o Guilherme Martins diz que o posto com mais potencial continua a ser o Boban Marjanovic. Bom, vamos só para terminar, para prosseguir com a conversa. Mas tu vieste com uma camisola de Super-Homem, no fundo é uma subtileza em relação a esta conversa, ou não? Não é homenagem ao Dwight Howard. Ao Shaq. O Shaq. Se calhar vamos ter disso agora no All-Star. O Dwight Howard. Ou não. Ele diz que não. Ele diz que não oficializou nada. Vamos ver. Mas vai. Esses egos têm de ser alimentados de alguma maneira. Não é? Mas vamos falar um bocadinho dos Lakers. Os Lakers são a quarta equipa em rating ofensivo da Liga, a terceira em rating defensivo, que é, não sei se era uma surpresa, se é uma surpresa para muitos, apesar do treinador deles ser conhecido por defensivamente ser forte. A verdade é que se calhar não se pensava que aquela equipa pudesse ser a terceira melhor equipa a defender na NBA. Estão com 21-0 contra equipas com menos de 50% de vitórias e depois de 4 derrotas seguidas, que naquele período negro que o Ricardo falou aqui há umas semanas, estão com 8 vitórias seguidas e em primeiro lugar destacadíssimos e provavelmente ficarão em primeiro lugar no Oeste. É bastante provável a continuarem assim. Sim, e não sei se os não mais diretos perseguidores são os Denver Nuggets. E não sei se não poderão ter eventualmente o melhor recorde da NBA. Vamos ver como é que correm as coisas com os Bucks. O que é que vos apetece dizer sobre estes Lakers? São os principais candidatos a ganhar o título da NBA? Bom, neste momento, tal como se esvaziou o balão em relação a Zion, também se tem esvaziado um bocadinho em relação aos Clippers e, portanto, acho que sim. Os Lakers, eu disse no início da época que era a minha equipa favorita a ganhar, eu apontava-os como favoritos, desde que tudo o que tinha para correr bem, corresse bem. Porque, de facto, também tem muita coisa para correr mal e ainda não correu. Eu tinha muitas dúvidas que eles pudessem ser tão bons defensivamente como estão a ser. Apesar de terem adicionado o Anthony Davis, o Danny Green, o Avery Bradley, quer dizer, tem uma série de jogadores que são bons defensivamente, mas depois eu tinha muito medo daquela rotação, porque Rondo já se começa a notar o peso da idade e nota-se claramente nele o peso da idade e defensivamente ele tem-se desligado. Kuzma é um defensor que também, não sei se podemos usar a frase, o nome Kuzma e a palavra defensor na mesma frase.
E portanto eu tinha dúvidas que ali na rotação as coisas funcionassem no meio campo defensivo. Mas de facto Vogel tem feito um bom trabalho, e a equipa técnica de Frank Vogel. Portanto, é uma surpresa, é verdade. Tiveram aquela fase que nos deixa aqui com algumas dúvidas, como será em termos de playoffs, porque vão apanhar só equipas muito boas. Agora, têm o tal equilíbrio entre o rácio ofensivo e o rácio defensivo, e isso só as melhores equipas e os candidatos ao título é que conseguem ter, e neste momento só eles e Bucks é que têm. No entanto, se poderão chegar às 70 vitórias, que era o tema que tinhas lançado para este segmento, é difícil. Eu acho que não. Neste momento eles têm 32-7, não é? 32-7. Se repetirem mais 32-7 nos próximos 39 jogos, dá 64-14. Portanto, 14 já não vão às 70 vitórias. E para além disso, a partir do momento em que eles já têm uma distância grande em relação aos mais diretos perseguidores entre Denver Nuggets, Utah Jazz, os Clippers ainda estão mais atrás, os Houston Rockets são muito inconsistentes. Portanto, na verdade, eu não vejo ninguém que possa ameaçar o primeiro lugar dos Lakers, e eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão começar a descansar jogadores, sobretudo LeBron James e Anthony Davis. E aí, claro, podem surgir aqui, até podem descansá-los no mesmo jogo, e aí poderão surgir aqui algumas derrotas inesperadas, tal como o relaxamento de terem um bom registro já mais perto do final da temporada regular também poderá levar a mais umas derrotas. Portanto, eu acho que é um cenário que nem sequer se coloca ali. O único senão pode ser eles quererem mesmo ter o melhor registro de toda a liga, pensando numa eventual final com os Milwaukee Bucks. Esse é o único senão que os pode fazer procurar na verdade, chegar mais à frente e ter mais vitórias e preocuparem-se não tanto em descansar. Mas, como já se viu em anos recentes, que ir à procura de um registro, de um recorde na fase regular pode correr mal depois no fim, quando chega a altura de lutar pelo troféu. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer vantagem em casa. Os Lakers nunca ganharam 70 jogos numa época. O melhor registro de sempre são 69, e foi nos anos 70 com o Will Chamberlain e o Jerry West. Portanto, é muito difícil ganhar 70 jogos, e nem sei quantas equipas é que já o conseguiram, mas não devem ter sido muitas. Tu, como Laker fan, Miguel, estás confiante ou não? Achas que é preciso haver aqui alguma troca ainda ou não? Isso é uma discussão boa para o Miguel. Fala muito disso. Não. Sinceramente. Não sentes falta do Iguodala? Não. O Ricardo acabou aqui de enumerar vários bons defensores, ainda o Pope. Sim. Se nós olharmos bem para o plantel dos Lakers, eu diria que há uns anos era impossível pensar juntar estes jogadores todos. Se começarmos a ver um a um, quer dizer, agora podemos dizer, o Rondo e tal, está um bocadinho já na fase, e o Dwight Howard, está bem, mas é o Rondo e o Dwight Howard que saem do banco, quer dizer, eles vêm do banco, quer dizer, estamos a falar de um jogador que era o posto mais dominante da liga e um dos melhores bases da liga. Neste Dwight Howard deve ser a seguir ao, não estou a falar nos status, mas provavelmente a seguir ao Montrezl Harrell, deve ser dos postos mais importantes a sair do banco na NBA, provavelmente. É um luxo. E ele tem fechado muitos jogos. Em ressaltos é de ele tem 7 pontos e 7 ressaltos e quase 2 abafos por jogo. Ora, aí está. Sendo suplente. Claro. Pronto. Depois LeBron James e Anthony Davis também se fala. Próprio o Caldwell Pope não é um jogador brilhante, mas é um jogador interessante. O Bradley, o Danny Green. Eu acho que o Kuzma tem, na minha opinião, tem um plantel muito equilibrado, bastante equilibrado, quer dizer, tem postos, tem bases, tem atiradores. 12 barato, fazia falta um grande atirador, faz falta a qualquer equipa, quer dizer, ter um daqueles jogadores, tipo um J.J. Redick ou um Kyle Korver, que agarra e que os defesas sabem que se chegarem meio segundo atrasados, que estão a levar com 3 pontos na cabeça, isso dá jeito a qualquer equipa. Mas se me perguntares, a equipa tem as ferramentas, para mim tem. Eu, no início da época, nós fizemos também esse exercício, eu dava um ligeiro favoritismo aos Clippers. Continuo a achar que eles são muito fortes. Agora, também tenho a tendência de acreditar que não é só carregar um botão e vamos lá, que agora é que é. E nesse aspecto eu acho que os Lakers estão a dar passos muito mais assertivos. Acima de tudo pela defesa. Uma equipa que defende como os Lakers estão a defender, eu acho que pode pensar alto.
Mas os Clippers têm esse potencial Tem. defensivo, não é? Não tem, por No exemplo... papel. O papel tem. Quer dizer, o Não- melhor 5 dos Clippers não tem vai do- defender bem. Não tem uma coisa que os Lakers têm, na minha opinião. Um JaVale McGee e um Dwight Howard. Que são o último jogador, a última barreira. Estamos a falar de 2 jogadores e o Anthony Davis, que também é muito grande. Sim, uma equipa com Zubac a titular, eu costumo dizer isso em jeito de brincadeira na Sport TV, nenhuma equipa pode ambicionar ser campeã com o Zubac a titular. Quer dizer, ainda é muito verdinho. E não há um outro jogador, o Harrell é um excelente jogador, mas não é um intimidador na defesa, Pois não. é este nível dos desarmes de lançamento, do alterar. A quantidade, um jogo que eu fiz dos Lakers, já não sei o que foi, Pistons talvez, a quantidade de lançamentos que os jogadores vão para fazer um layup e aparece lá o monstrinho do Dwight Howard ou do Anthony Davis ou do JaVale McGee. É que os desarmes, acho que foi nesse jogo, foram 20. Fizeram um recorde, foi comigo que fizeste esse jogo. E Mas 20, que foi o recorde da história dos Lakers, e 3 jogadores a fazerem 5 ou mais, que também foi recorde da história da NBA. E agora, se juntássemos as bolas que eles obrigaram os outros a falhar, Sim. e eu acho que isso os Clippers não têm. Os Clippers têm, depois 2 extremos, que além de serem top no ataque, na defesa também são muito bons. Sim, Paul ali George. o rim protection, como dizem os americanos, Exatamente, é mas muito forte. Sim. os Lakers também não têm um Beverly. Não é? O Beverly do 1 ao 4, podes pedir ele para defender quem quer que seja, que ele vai lá e arrebenta com a cabeça de qualquer um. Sim. Há aqui uma questão interessante em relação Se calhar só a os esta Sixers é temporada. que conseguem ter essa proteção. Agora sem o Embiid não, mas essa proteção de sexto. Sim, Embiid, Al Horford, sim. Mas eu acho que os Lakers desse nível são claramente a equipa mais bem preparada. apetrechada da NBA. Aqui, esta é uma das narrativas, se calhar que não vai ter muito hype, mas que é muito interessante, que é perceber das equipas de topo, das verdadeiras candidatas ao título, quem é que mexe e como é que mexe. Porque entre Lakers, Clippers, eu diria que se calhar não há muito mais gente no Oeste, e no Oeste Bucks, Filadélfia e Boston, talvez. Eu acho que há 2 equipas acrescentas para também? mim, Heat. Miami Heat. O Mas- Heat Então e o Heat. Não, Mas é assim, é que eles têm muita. Eles têm essa equipa que se calhar tem mais coisas para dar. mas por exemplo, se Estás a dizer para crescer. Para meter ali, que na minha opinião é um jogador da posição 4, que para mim, olha, o Ricardo faz com o Zubac, eu faço com o Myers Leonard. Uma equipa que tem o Myers Leonard a titular, para mim não dá. Bom rapaz, um suplente interessante. 5 inicial, uma equipa que está com o registro que eles estão, o Adebayo merecia ali um Sim, companheiro. se calhar, por acaso é engraçado, o companheiro Adebayo mais tem à altura. aquela galvanização defensiva que se calhar o Montrezl Harrell tem ofensivamente nos Clippers. O mas o Adebayo Adebayo tem, também faz bom. mas só que depois No ele make-up ofensivo tem também faz, não é? ofensivamente. Eu juntava ali o Kevin Love. No Zito. Pois, Kevin poderia ser Love, interessante. Adebayo, Jimmy Butler. E Mas- tínhamos que contar com o Zito para serem campeões. Mas na lá minha está, opinião. o Zit neste momento, se não forem campeões, dizem que pronto, também não tem Não tem essa pressão. não tem pressão. Agora, Filadélfia, será que não começam já a ter alguma pressão de terem mais resultados? Já há aí rumores que Miguel Minhava pode ir para o lugar de Ben Simmons. Estava Mas aqui não se no livre. Facebook. Ouviu-se Ficava dizer mais aqui que bem lançava muito melhor. Atenção. Lance livre, lance livre. Mas a questão de perceber se vão mexer ou não, porque, tem sido curioso que nos rumores para trocas que tem havido na NBA, tem havido muito mais rumores para equipas que estão lá em cima do que propriamente para equipas que estão, como no caso do Zito, se calhar uma, 2 peças de poderem ser candidatas. Há muito mais rumores sobre os Lakers de trocarem o Kuzma e de irem buscar o Iguodala, ou de irem buscar o DJ Augustin, ou os Clippers de irem buscar um 4, o Marcus Morris, ou os Philadelphia que precisam dali de atiradores, ou o Boston que precisa de um poste defensivo, ou de Milwaukee que precisa ali de ajuda para a rotação porque o Brogdon se foi embora. Há muitos rumores à volta destas equipas que são as candidatas ao título. E por isso... E isso tem a ver com o quê? O facto deste ano não termos Big Threes e de haver uma grande paridade na Liga pode dar a ideia de que quem conseguir essa vantagem ao longo desta época, que é Pode lá adicionar chegar. aqui a peça, estará mais perto de lá chegar. Porque hoje em dia ninguém pode dizer que há um claro candidato ao título. Sim, os Lakers são candidatos, mas os Clippers também são, mas os Bucks também podem ser. E alguém diz que os Philadelphia estão fora da corrida? Não. E Boston? Alguém aposta contra Boston? Na verdade, temos pelo menos 5 candidatos ao título. Os próprios Rockets, dentro daquela que é a maluquice daquele franchise e da equipa, atenção também àquele plantel. Quem tem o James Harden em princípio. O James Harden Pode- não é Tem só que ser arriscar-se candidato, a claro. ganhar. o Clint claro, Capela, claro. o Eric Gordon. Claro. Atenção, o Eric Gordon teve Sim, muitos vamos jogos ver fora. agora com os veteranos, quem é que vai, para onde é que vão estes Jeff veteranos, Green, para onde é está que vai o Jeff disponível. Green, para onde é que vai, agora estava a faltar o nome do outro tipo também. Iguodala, Havia aí se vai ou hipótese, não, quer dizer, ainda há o Monta Ellis no mercado.
O Collins. Jamal Crawford. O Mário Sotomayor ainda vai voltar. Também está com vontade. Então, não queres o Mário Sotomayor para fazer 5 minutos? É melhor que se calhar com o Isaiah Hartenstein, não é? Então imagina, O Hartenstein fez um jogaço. imagina que o Mário Sotomayor ia fazer 15 minutos por jogo aos Clippers. Não querias? No lugar dos Zubac, não querias? Não era já. Onde é que se assina? Não sei, estou a pensar, deixa aqui. Mas estás a ver, é interessante perceber como é que essas equipas vão mexer. E eu, que não tenho esta ligação de proximidade aos Lakers, digo, se calhar se eles mexessem aqui, mas depois ouço o Minhava a dizer todos os dias, não, deixa estar que eles estão bem, deixa estar, não mexam porque aquilo está a funcionar. E eu penso, ok, calma, se calhar se isto fosse a tua equipa, eras um bocadinho mais conservador. Eu estou a viver mais a parte da narrativa da telenovela, ele está a viver mais a parte do adepto. E se calhar realmente o melhor é não mexer, porque o mexer pode trazer problemas de química e a química para já parece estar perfeita. Ótimo. E mesmo com as 4 derrotas não abanaram. Sim, ganharam muitos jogos a seguir. E depois olho para a qualidade dos jogadores que lá estão, calma, deixa estar. Os Clippers que se preocupem, que se calhar estão mais preocupados nesta fase. Com a química, por exemplo. Por exemplo, a química, vem o Errol dizer que não são uma equipa, vem o treinador dizer que os 2 principais jogadores não treinaram juntos há um mês ou o que foi. Isto é... Quer dizer, lá está, se a gente se achar para treinar não é preciso, ou ouvir um jogador dizer que não somos uma equipa, que isto não são sinais preocupantes. Eles fizeram agora um treino para mim e o Paul George reagravou a lesão na coxa e veio logo dizer, lembrei-me logo do Allen Iverson, para que treinar se a gente quando treina se corre o risco de lesionar. Ou seja, os próprios jogadores hoje em dia na NBA são avessos ao treino. Querem o training camp no início, claro, para introduzir as rotinas, mas depois ao longo da época têm tantos jogos, são tão sobrecarregados. Mas Ricardo, eu não acredito que o Frank Vogel consiga aquilo que está a conseguir sem treinar o mínimo. Sim, em termos defensivos então. Não acredito. Sim, é verdade. Que o Zit apresenta aquilo que apresentam, uma equipa que muda defesas, que e os jogadores são substituídos entre a outra e aquilo funciona. É preciso haver ali uma, como é que uma rotina. Toda a equipa, toda a equipa saber o que é que está a fazer. Sim, estar a caminhar no mesmo sentido. E todos aceitamos que, de facto, e qualquer pessoa vê a quantidade de jogos, não dá para treinar muito, mas alguma coisinha tem que se treinar. Sim. Bom, muito obrigado. Já cedemos muito pessoal do Montijo aí ou não? O nosso tempo. Não, recebi mensagens privadas, mas que não vou poder reproduzir. Eu espero não ter problemas da próxima vez para o Montijo. Não vais ter. Não tiveste até agora. O Minhava hoje faz jogo às 3h30 da manhã, portanto deve chegar à margem sul por volta das 6 e tal. Só for para o trabalho. Podem estar à espera dele. Tomar um pequeno almoço comigo ao Barreto. Vou deixar 3 notas que parecem relevantes, tendo em conta o final do programa. A primeira é uma pergunta que vem aqui, uma pergunta e uma resposta que alguém fez aqui no Facebook, que é: os Knicks ainda podem ser campeões? Com a resposta: até o lavar dos cestos é mínima. Pronto. Até muito álcool, já perceberam que há muito álcool a circular. Até aparecer lá a cruzinha a dizer que eles não estão qualificados para o playoff, tudo é possível. A segunda coisa tem a ver com o programa da próxima semana, que, tendo em conta o transplante de rim que Ricardo Brito Reis irá sofrer, vai tirar o outro rim, vai realizar-se na terça-feira, portanto, terça-feira às 9h30. Em princípio às 9h30. Em princípio às 9h30, depende de como tiver a convalescença, sim. Em princípio às 9h30 vai ser o Bola ao Ar. E o terceiro ponto, que não tem nada a ver com basquete, tem a ver sim com futebol, e aqui, Ricardo, peço que tapes. Que saia, pedes que saia. Não tens de sair. Mas que é no dia 15, portanto, depois da manhã, o SAP 24 vai estrear o documentário Jogar a Canelas, sobre o Canelas 2010, o clube de futebol da zona de Gaia, que é capitaneado por Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, e esse documentário vai contar um bocadinho da história do que é o Canelas, do que é jogar a Canelas e como é que foi este percurso desde a equipa mais violenta do mundo, como foi chamada pelo New York Times, até chegar aos quartos de final da Taça de Portugal, já sem elementos de Super Dragões. É importante dizer isto, essas pessoas já não jogam lá, só mesmo o Fernando Madureira e o presidente do clube. Sim, queres fazer uma intervenção? Não, estava aqui a pensar, mas se calhar é melhor. Ok. Para quem ainda aí está, despedimos. Quem não ouviu a emissão desde o início, não se esqueça de subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas. Só críticas positivas, porque as negativas... Sobretudo críticas, porque a única que lá está é do João Diniz. As críticas negativas podem guardar para vocês, não precisamos de críticas negativas. E voltamos a ver para a semana, não se esqueçam, terça-feira, 21h30, e com as melhoras aqui para o Ricardo.
Making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break.